Olá, gente. Que bom que você veio hoje. Me pediram para dar uma diminuída na frequência das videoaulas, então eu demorei um pouco mais a postar essa aqui. Eu também percebi assim que a primeira videoaula tem 161 visualizações, tá? Então bastante gente acessou elas. A última tem 30 ou até menos. Quer dizer então que o pessoal não tem conseguido assistir as videoaulas ou diminuiu o interesse ou por outro motivo não está realizando as atividades que estão sendo previstas para esse período de afastamento. Eu reforço assim o pedido para que tu tente seguir assistindo as videoaulas, fazendo as atividades, porque isso preenche teu tempo, permite que tu acompanhe com mais clareza depois dos conteúdos na volta à normalidade. E eu procuro assim exemplificar com bastante detalhamento as atividades que vão ser postadas como exercícios depois. Então, vale a pena assistir, insistir, procurar o entendimento desses conteúdos que a gente está trazendo por esse outro canal agora. O que a gente vai ver hoje são gráficos de funções. Gráfico de funções é um assunto muito importante e eu acho ele assim simples. Depois que tu pega o jeito, ele é bem tranquilo. Tá bom? Então, uma função pode ser representada pela associação entre suas duas variáveis no plano cartesiano através de um gráfico. Para construir o gráfico de uma função no plano cartesiano, devemos. Então, olha só a sequência de procedimentos. Construir uma tabela com valores escolhidos convenientemente para a variável independente x e com os valores correspondentes para a variável dependente y. Então, tu vai escolher um valor de x e com a lei da função, tu vai calcular o valor do y. Eu já vou mostrar isso aí com mais detalhe. A cada par ordenado xy, ou seja, a cada ponto da tabela, eu marco no plano. E com um número suficiente de pontos, eu consigo esboçar o gráfico da função. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro esses conceitos. Construa o gráfico da função dada por y igual a 2x menos 1, ou seja, a lei é y igual a 2x menos 1, sendo o domínio da função do menos 1 até o 3. Quando o domínio vem explícito assim, não é necessário que ele venha. Quase nunca ele vem. Mas se ele vier explícito como veio aqui, tu vai ter que pegar valores para o x dentro desse domínio. O domínio vai do menos 1 até o 3. Então, eu vou pegar primeiro o x valendo menos 1. Com o x valendo menos 1, eu vou calcular o valor do y, fazendo 2 multiplicado pelo x que eu escolhi, menos 1. 2 multiplicado pelo valor do x que eu escolhi, menos 1. 2 multiplicado por menos 1 é menos 2. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, eu escolhi um valor do x dentro do domínio, calculei o valor do y pela lei da função, e quando eu tiver o x e o y, eu marco o ponto, menos 1 para o x, menos 3 para o y, que vai aparecer aqui, ó. Ali está o ponto, certo? Depois eu continuo pegando valores para o x, dentro do domínio, quando o domínio vier explicitado. Vou pegar o zero agora. Eu vou fazer 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0 é 0, menos 1 dá como resultado menos 1. Então, eu vou marcar o ponto 0 para o x, menos 1 para o y. 0 para o x, menos 1 para o y está aqui. Esse é o segundo ponto. Vou pegar o próximo valor inteiro dentro desse domínio, que é o 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1 dá 1. Vou marcar o ponto 1, 1, que está aqui. Depois vou pegar o próximo valor inteiro dentro desse domínio, que é o 2. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Quando o x vale 2, o y vale 3. Vou marcar o ponto aqui. E, finalmente, vou pegar o 3, que é o extremo, o maior valor dentro do domínio. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Vou marcar aqui.
Acontece que esses pontos aqui não são todos os pontos possíveis, porque o domínio vai do -1 até o 3. Então eu teria que pegar o 0, como eu peguei, teria que pegar o 0,1, o 0,2, o 0,3, o 0,4. Todos os números entre -1 e 3 eu teria que pegar, substituir aqui no x e encontrar o valor do y. Isso é uma infinidade. Então a gente escolhe alguns, os valores inteiros que são mais fáceis de fazer a conta, calcula o respectivo valor do y, marca os pontos e depois une os pontos por uma linha. Nesse caso aqui, tu está percebendo que todos os pontos estão alinhados. Então a linha que vai unir todos os pontos é uma reta. Não pode passar do 3 e não pode ficar abaixo aqui antes do -1, porque o domínio vai do -1 até 3. Então eu tenho que ligar daqui até aqui. Não é necessário deixar todos os pontos marcados. Pode marcar só a linha, mas os pontos ajudam tu a conseguir determinar o traçado exato do gráfico. Certo? Segundo exemplo. Construa o gráfico da função dada por y igual a x², sendo o domínio o conjunto dos reais. Nesse caso, eu tenho como domínio todos os números possíveis. Eu vou ter que escolher alguns, porque eu não consigo pegar todos os valores possíveis. Então, vamos combinar que quando não vier explicitado o domínio, a gente vai escolher -2, -1, 0, 1 e 2, que são dois valores negativos, o 0 e dois valores positivos para o x. Se eu escolher o -2, eu vou ter que fazer -2². -2² é 4. Então, quando o x vale -2, o y vale 4. Aqui. Depois eu escolher o -1. -1² é 1. Vou marcar o ponto. -1 para o x, 1 para o y. Vou marcar o ponto aqui. Depois eu vou pegar o 0. 0 para o x. 0² é 0. Vou marcar o ponto 0, 0, que está aqui. Depois eu escolher o valor 1. 1² é 1. Vou marcar o ponto aqui. Depois eu vou pegar o valor 2. 2², 4. Vou pegar o x valendo 2, o y valendo 4. Aqui. Agora eu vou unir os pontos. Mas eu não posso unir somente daqui até aqui, porque esse é o traçado entre o -2 e o 2. E o domínio são todos os números. Então, quando eu fizer o traçado, eu tenho que ultrapassar um pouco o ponto de início e o ponto de final que eu usei nessa tabela, para indicar que o gráfico continuaria aqui para a esquerda subindo e continuaria aqui para a direita subindo. Certo? Então, quando o domínio for os reais, ou não vier explicitado, tu não pode marcar fazer o traçado só pelos pontos que tu marcou. Tem que sempre ultrapassar um pouquinho. Tá bom? Então, aqui fica o formato do gráfico. Como é que eu sei que é curvadinho assim? Ele não é reto, tá? Se tu pegasse valores aqui entre o 0 e o 1, tu ia ver que ele ia ficar nesse formato de curva, assim. Se pegasse valores 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 até o 2, ele ficaria nesse formato de curva, certo? O gráfico só vai ser reto quando o x estiver elevado ao expoente 1. Se o x não estiver elevado ao expoente 1, o gráfico não vai ser formado por retas, vai ser sempre curvado, assim. Próximo, construa o gráfico da função dada por y é igual a x-1 sobre 2. Percebe? Não veio discriminado o domínio. Isso é o mais comum. Quando o domínio não vier discriminado, então a gente considera o domínio o conjunto dos reais, todos os números. E eu vou escolher o quê? Vou escolher do -2 até o 2. Vou escolher -2, -1, 0, 1 e 2, que é a nossa combinação para fazer um esboço de gráfico decente. Quando x vale -2, eu vou fazer -2, -1, tá? -2, -1, troquei o x por -2, que eu escolhi. -2, -1 dá -3. -3 dividido por 2 dá -1,5. Eu vou marcar o ponto -2 para o x, -1,5 para o y. Vai ser aqui.
Depois eu vou escolher o ponto menos 1. O x menos 1. Menos 1 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1 como resultado. Vou marcar o ponto menos 1 para o x, menos 1 para o y. Ele vai estar aqui. X valendo 0. Quando o x vale 0, eu troco o x por 0, vai dar 0 menos 1, que é menos 1, dividido por 2, menos 0,5. Quando o x vale 0, y vale menos 0,5. X vale 0, y vale menos 0,5. Aqui. Depois pego o x valendo 1. 1 menos 1 é 0, dividido por 2 dá 0. Quando o x vale 1, o y vale 0, vai ser aqui. E pego finalmente o x valendo 2. Quando o x vale 2, o y vale 0,5. Aqui. Eu tenho que sempre parar no 2? Não. Você pode pegar mais números, não tem problema nenhum. Pode pegar o 3, por exemplo. 3 menos 1, 2, dividido por 2 dá 1. Se eu pegasse o 3, ele ia marcar o ponto aqui. O importante é que tu nota que os pontos estão alinhados. Então, quando for fazer o traçado do gráfico, tu vai passar por cima de todos esses pontos por uma linha, uma reta com régua, tá? Esse aqui vai ser o gráfico. Esses pontos grandões aqui que eu marquei, é só para te mostrar com clareza como é que fica o gráfico. Se tu quiser fazer pontos bem pequenos e deixar a linha cobrindo esses pontos, não tem problema. Ficaria mais ou menos assim, tá? Os pontos estão dentro dessa linha aqui. Eles só estão aparecendo grandões daquele jeito para ser bem didático, tá? Mas a rigor, os pontos são minúsculos, ficam dentro da linha. Um ponto é simbolizado pelo suave toque do lápis no papel. Então ele não tem dimensão, ele é um pontinho de lápis no papel. Ele cabe dentro dessa linha aqui. Então esse é o traçado do gráfico da função y igual a x menos 1 sobre 2. O que eu estou fazendo? Escolhendo valores de x, descobrindo o valor do y pela lei. Próximo exemplo. Esse aqui é um exemplo importante e diferente, porque eu estou dando uma função de duas partes. Uma parte eu uso quando x for menor ou igual a 0, e a outra parte eu uso quando x for maior que 0. Tá bom? Então eu vou escolher valores menores ou iguais a 0 para x. Menos 2, menos 1 e 0, que a gente já combinou. Quando x vale menos 2, eu vou usar, quando x for negativo, eu uso essa lei aqui para calcular o y. Quando x vale menos 2, eu vou fazer menos 2 no lugar do x, mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Vou marcar o ponto menos 2 para o x, menos 1 para o y. Menos 2 para o x, menos 1 para o y. Aqui. Depois vou pegar o próximo valor de x negativo, que é o menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Vou pegar o x valendo menos 1, o y valendo 0. Aqui. E vou pegar o 0 também, tá? Porque eu vou usar valores menores ou iguais a 0. 0. 0 mais 1 dá 1. Vou marcar o ponto aqui. Para valores positivos, eu uso essa lei de baixo. O que está escrito aqui nessa função? Y é igual a x mais 1 se o x for negativo, e o y é menos 1 se o x for positivo. É o que está escrito aqui. Y é igual a menos 1 se o x for positivo. Então, se eu pegar o x valendo 1, quanto é que é o valor do y? Menos 1. Onde é que vai estar esse ponto? 1 menos 1. Vai estar aqui. Se eu pegar o x valendo 2, quando o x é positivo, o y sempre vale menos 1. Vou colocar menos 1, que vai dar aqui. Se eu fizesse com o 3, também daria menos 1, porque quando o x vale 3, quando o x é positivo, o y sempre vale menos 1. Tá? Vai dar sempre menos 1 quando o x for positivo. Vou marcar o ponto aqui. E depois eu faria o traçado do gráfico unindo esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. São duas leis separadas. Então o gráfico ficaria nesse pedaço aqui assim, uma reta que para aqui, e nesse pedaço aqui outra reta. Agora percebe o seguinte,
tem um buraco aqui, ó. Nesse buraco, é verdade que o x é positivo? Aqui nesse buraco, o x é positivo? Sim, o x vale 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. O x é positivo. Então, nesse buraco aqui, o y também vai ser menos 1. Porque sempre que o x for positivo, e nesse buraco aqui o x é positivo, o y vai ser menos 1. Então, tu teria que fazer o gráfico até aqui. Agora, olha o detalhe, tá? Essa função aqui por partes tem essa especificidade, é bem importante que tu entenda. Então, volta a explicação, reflita, pensa. O mais comum, o erro que o pessoal mais comete é unir esse ponto aqui com esse ponto aqui por uma linha, assim, tá? Esse é o mais comum. O pessoal une esse com esse por uma linha. Mas isso está errado, porque o gráfico é formado por dois pedaços de função, por dois tipos de função. A função que aparece quando x é negativo é x mais 1. X mais 1 dá esse ponto, daria esse ponto aqui também, e vai formar uma reta bem clara. Tu vai unir os pontos e formar a reta. Quando x for positivo, o y vale menos 1. Então, a partir do primeiro número positivo, o x sempre vale menos 1. A partir do primeiro x positivo, o y sempre vale menos 1. Então, ele começa logo depois do zero. Por isso que eu coloquei essa bola aberta aqui, ó, para dizer que quando x vale 0, aqui não tem ponto nenhum. Quando x vale 0, o y vale 1. É esse ponto aqui de cima. Mas no primeiro x depois do zero, o y já vale menos 1. Já começa a se formar essa linha aqui. Então, um gráfico formado por duas sentenças desse jeito vai dar dois pedaços que normalmente não estão unidos. Às vezes eles se unem. Se a lei de baixo tivesse feito o cálculo e tivesse dado 1 ao invés de menos 1, cairia o ponto aqui em cima. Mas normalmente são dois pedaços independentes. E se tu quiser deixar ele mais bonito, tá? Sem esses pontos aqui, já que eu falei antes que os pontos são bolas grandes só para te enxergar, porque na realidade eles são bolas minúsculas, são pontinhos que cabem dentro da linha, o gráfico ficaria mais bonitinho desse jeito. Mas está certo dos dois modos. Tá bom? Esse é um gráfico de duas sentenças. Gráfico de duas sentenças, e às vezes tem três também. Mas a gente vai priorizar os de duas sentenças, tem dois pedaços no plano cartesiano. Mais um para te ficar com isso melhor entendido. De novo, o y é x mais 1 se o x for negativo, ou zero. O y é x ao quadrado menos 1 se o x for positivo. Então, primeiro eu vou escolher os valores negativos, pegar o x menos 2. Quando o x é negativo, eu pego a lei de cima para calcular o y. Vai ficar menos 2 no lugar do x, mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Vou marcar o ponto, então, menos 2, menos 1. Menos 2 para o x, menos 1 para o y. Aqui. Agora eu vou pegar o x valendo menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. Vou marcar o ponto, menos 1, 0, que é esse aqui. Agora eu vou pegar o x valendo 0. Eu uso ainda a lei de cima, porque a lei de cima eu só uso quando o x é negativo ou igual a 0. Vou pegar o 0. Quando o x vale 0, 0 mais 1 dá 1. Vou marcar o ponto aqui. Depois, eu vou pegar os valores positivos. Quando eu pegar o valor positivo, eu uso a lei de baixo. 1 ao quadrado menos 1 é 0. Quando o x for 1, o y vale 0. Vou marcar o ponto aqui. Pegar o x valendo 2. Quando o x vale 2, 2 ao quadrado é 4, menos 1 é 3. Quando o x vale 2, o y vale 3. Vou marcar o ponto aqui. Agora o seguinte, ó. Se eu fizer o traçado do gráfico, eu vou fazer essa linha reta aqui. Parou. E aqui tem outro pedaço de gráfico. Para fazer esse outro pedaço de gráfico, eu não posso começar no 1. Eu vou ter que pegar o primeiro número positivo.
Só que o primeiro número positivo a gente não sabe dizer qual é, porque seria o 0,00000000001. Para corrigir esse problema, eu vou pegar o zero, e estou colocando em vermelho aqui para chamar a tua atenção. Vou pegar o zero e vou usar na lei de baixo. Ah, mas o zero não é na lei de cima? Sim, eu já calculei. Quando x vale 0, y vale 1. Eu marquei aqui o ponto. Agora, estou mostrando em vermelho, se eu pegasse a lei de baixo, onde é que ficaria o ponto se eu usasse a lei de baixo? 0 ao quadrado menos 1 dá menos 1. O ponto ficaria aqui, ó. Esse ponto aqui não existe, por isso eu vou colocar uma bolinha aberta. Essa é a diferença. Se eu pegar o zero aqui em cima, eu faço o cálculo e ponho uma bola fechada. Se eu pegar o zero aqui embaixo, que não existe, eu faço o cálculo e ponho uma bola aberta, para dizer que ele não está ali. Porque se eu fizer o traçado do gráfico agora, olha como é que fica. Uma linha reta, quando o x é negativo, e tem que pegar uma linha que una esses 3 pontos aqui quando o x for maior do que zero. Aqui o x está elevado ao quadrado. Eu já falei antes, vou repetir agora. Quando o x é elevado ao quadrado, não é linha reta. É uma linha curvada. Então, vou pegar o gráfico e traçar daqui até aqui, formando uma linha curva bonitinha. Certo? Nota de novo que ele não pode parar nesse ponto, tem que ultrapassar esse ponto, porque diz que o x é maior do que zero. Ele não para no 2, ele continua. Do mesmo modo aqui. Se tu quisesse deixar o gráfico um pouco melhor, tu poderia eliminar os pontos intermediários ou fazer um pontinho bem minúsculo, porque daí o gráfico fica mais bonito desse jeito. Tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Uma aula sobre gráficos de funções. É um assunto muito útil, muito importante. Saber fazer gráfico é fundamental. Eu considero relativamente simples, porque a gente pega a lei, atribui valores para o x e calcula o valor do y na lei. Então, tu faz contas, cálculos. Depois que tu fizer a relação x com y, tu marca os pontos no plano e une os pontos por uma linha. Essa linha, às vezes, é reta, às vezes a linha é curva. Tá? A linha vai ser reta quando o x estiver elevado ao expoente 1 e quando não estiver elevado ao expoente 1, ele vai ser curvado. Eu deixei no Q Acadêmico e no blog ifmatematica.blogspot.com.br a lista 7, com 8 exercícios de gráfico com gabarito. Tá bom? Então eu recomendo muito que tu pratique. Se não ficar claro algum deles, assiste a videoaula de novo, tira dúvida com colegas. A gente vai rever esse assunto, evidentemente, quando as aulas retornarem, mas tu pode ir adiantando o teu entendimento, que isso é bom para ti e não te deixa enferrujar nessa quarentena forçada. Tá bom? Foi bom ter te visto por aqui. Bons estudos e nos vemos por aí. Até mais.